Então vamos lá. O que é educação? Naturalmente que cada um vai ter a sua própria definição sobre educador. Se nós perguntarmos a um sociólogo, talvez ele diga que a educação tem como finalidade auxiliar o indivíduo a viver numa determinada sociedade. Talvez um psicólogo diga que a educação tem a sua preocupação máxima com a psique, com a mente do indivíduo. Um cientista talvez se preocupe mais com o aspecto intelectual, com a inteligência. Existe até a educação tecnicista, voltada à formação de técnicos para desempenhar alguma função dentro de uma empresa, por exemplo. São vários modelos, formas de pensar a educação. Mas vamos ver o que pensaram os grandes pensadores, os grandes pedagogos, não é? Os grandes educadores aí do nosso passado recente. Logo no início do Renascimento, né, terminando a Idade Média, nós temos a figura brilhante, fabulosa de Comênios. Comênios foi aquela flor maravilhosa que nasceu assim do lodo, da escuridão da Idade Média. Comênios diz que a educação ela deve formar homens inteligentes, sábios, mas também virtuosos. Comênios se preocupava com um homem de fé, o homem que crê em Deus, que respeita a natureza, com o cristão no seu real objetivo, na sua real definição. Aquele homem que é inteligente, mas é alguém que acredita, que tem fé, que é virtuoso, capaz de praticar atos de virtude, de caridade. E para Comênios deveria se ensinar tudo a todos. Então a educação deveria ensinar tudo à criança, ao jovem, ao adulto, à mulher, que na Idade Média praticamente não tinha direito à educação, enfim, até ao deficiente, não é? A educação para Comênios era ensinar tudo a todos, no aspecto da inteligência, no aspecto da moral, no aspecto do sentimento. Depois nós temos aí o Pestalozzi, Jean-Henri Pestalozzi, educador suíço, que nos dá a mais bela definição de educação que conhecemos. Para Pestalozzi, educação corresponde ao desenvolvimento gradual, progressivo de todas as qualidades do homem. Então, Pestalozzi ele vai fundo na definição de educação. Se é o desenvolvimento de alguma coisa, é alguma coisa que já existe dentro do indivíduo em estado latente e que começa a desabrochar. Essa ideia ele defendia que o homem já traz dentro de si toda a sabedoria possível, mas ela está em estado latente e que precisa se desenvolver, como uma árvore próxima de um local agradável, de águas, né? De situações, de experiências que auxiliam o desenvolvimento desse potencial que o indivíduo já traz dentro de si. Frederick Froebel, ou Frederick Froebel, depende aí da onde nós estamos, a pronúncia varia bastante. Mas Frederick Froebel, ele foi também discípulo de Pestalozzi. E a definição dele de educação é mais ou menos semelhante. Educação seria também o desenvolvimento de todo o potencial que o indivíduo tem, voltado tanto à natureza, aonde ele vive, ao meio em que ele vive, como à sociedade. Nós percebemos aí definições profundas do ato de educar. Von Goethe é um grande filósofo alemão, ele volta-se mais para a área espiritual. A educação corresponderia ao desenvolvimento da natureza espiritual do homem. Não voltado para essa ou aquela religião específica, mas ele se preocupava com o desabrochar das qualidades espirituais do ser humano. Já Célestin Freinet, ou Freinet em francês, foi um professor muito comum, simples, com ideias extraordinárias. Para Freinet, ou Freinet, a educação deveria desenvolver homens inteligentes, mas com autonomia, com capacidade de pensar, raciocinar,
E dentro dessa autonomia, ele não seria apenas alguém que se adaptava a uma sociedade, mas ele seria alguém que auxiliava essa sociedade em sua transformação. Então a educação era uma forma de transformar a própria sociedade para melhor. E o homem educado não é aquele que aprendia a viver numa sociedade, é aquele que ajuda a sociedade a se tornar melhor. John Dewey, por exemplo, o educador, pensador norte-americano, também define a educação como o ato de desenvolver no indivíduo a capacidade de raciocinar, de pensar, de pesquisar, de perquirir, não de aceitar tudo que vem de modo pacífica, mas a educação deveria levar o indivíduo a trabalhar com a sua mente, questionar, buscar novos caminhos. E Dewey, embora fosse bastante intelectualizado, ele era a favor da inclusão da religião na educação, não de uma religião específica, né? Mas uma religião que fosse racional, que o indivíduo pudesse compreender, entender. Então nós vemos aí diversas formas, maneiras de definir educação. Algumas bastante profundas, não é? E, naturalmente, nós vamos estudar, então, mais profundamente essa questão, o que é educação.